Uhum. Pronto, Lucas, vamos dar uns 2 minutos para ver se aparece mais algumas pessoas, aí a gente inicia de todo jeito, tá? Então vamos esperar uns 2 minutos. Geralmente esse horário já tem várias pessoas na turma. Sim, obrigado, viu? Obrigado. Mas, de todo jeito, a gente começa já já, daqui dá um minutinho, dois, porque fica gravado, então a gente tem que prestigiar quem chega no horário, né? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui, que a gente faltou a gente terminar o ponto 4. Ponto 4, Direito Internacional Privado. Cadê? Ponto 4, ponto 4, ponto 4. Direito Internacional Privado. Direito Internacional Privado. Boa noite, José Matheus. Tudo bem? Boa noite a todos, a todas. Então já já a gente começa. Eu estava só esperando chegar mais algumas pessoas. Dá só mais um minutinho, a gente começa com quem está na sala. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui, né? Eu sempre prestigio quem chega no horário e vou começar a passar algumas informações aqui para vocês. Pessoal, é o seguinte, semana que vem não tem encontro nosso, tá? Semana que vem a gente vai fazer aquela semana de estudos individualizados, no meu caso, né? Isso aí varia de professor para professor, cada professor tem o seu calendário. Então, o meu calendário é semana que vem, tá? Então, semana que vem eu não vou estar disponível. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar estudos dirigidos dos dois últimos pontos, né? Então, a gente vai deixar esse estudo dirigido
para vocês. Aí a gente volta a ter aula daqui a 15 dias. Aí, nesse caso, a transmissão da aula provavelmente vai ser lá das 6, né? Eu já fiz a aula teste com uma das turmas, então vou transmitir lá das 6, né? Na turma de vocês teve pouquíssimos alunos que optaram pelo regime presencial, e quem optou pelo regime presencial vai ter que ir lá para a instituição assistir a aula, né? Normal, dentro da sala que é designada para a turma de vocês, seguindo aqueles protocolos que a instituição passou para vocês e passou para a gente também, tá certo? Mas isso semana que vem. Mas o horário, semana que vem não, daqui a 15 dias, porque semana que vem é minha semana de estudo, tá? Então, semana que vem não tem atividade ao vivo comigo. Aí, daqui a 15 dias, a gente faz o seguinte: vocês vão entregar os vídeos de. Eu vou até conferir a data aqui, mas acho que foi isso mesmo, né? Vocês vão entregar os vídeos dos seminários, os primeiros grupos, os grupos da primeira unidade. Vamos conferir aqui a data, mas acredito que é isso. Aí eu chamo a atenção o seguinte: 1º de outubro, é isso mesmo. 1º de outubro, perfeito. Grupo 1, 2, 3 e 4 vão ter que entregar os seminários. Não esqueçam, principalmente quem está assistindo depois esse vídeo, de que deve ser respeitado as normas, tanto em relação à duração do vídeo, quanto em relação ao número máximo e mínimo de componentes. Qualquer alteração sem minha autorização aí, haverá desconto proporcional de pontos. Em relação à prova de vocês, tudo indica, a coordenação vai confirmar as datas, mas tudo indica que ela vai ocorrer aí por volta do dia 8. A coordenação deve confirmar essa semana. Se a coordenação marcar para o dia 1º, a gente inverte, né? Coloca os seminários para o dia 8. E a prova fica para o dia 1º. A prova de todos será remota por uma questão de isonomia. Mesmo daqueles poucos que optaram por não permanecer no regime remoto, para não alegar que estão sendo prejudicados, porque aí teriam a duração menor da prova do que a maioria, né, que optou pelo regime remoto. Então, fica valendo uma normativa só para todos, tá certo? Então, a prova vai ser consultada subjetiva e individual, o assunto, uma questão de cada ponto. Uma questão do ponto 1, uma questão do ponto 2, uma questão do ponto 3 e uma questão do ponto 4. Vocês só precisam responder 2 questões. A gente vai fazer parecido com o sistema que a gente fez semestre passado, de dar um mínimo e um máximo de linhas para que vocês possam responder, né? Acho que eu tinha colocado de 5 a 15 linhas. Segue a mesma sistemática, ou seja, vocês escolhem duas perguntas, respondem as 2 perguntas, dentro daquela formatação estabelecida, bota 5 a 15 linhas a prova subjetiva. Quem for fazer o seminário da segunda unidade, a prova vale 10, e os pontos dos exercícios de fixação, que são 4, cada exercício vale meio ponto, são extras, tá? Essa pontuação é totalmente extra. Bem como em relação ao exercício complementar, né, que também tem, que, aliás, é para ser entregue dia 1º. Vou até olhar aqui quantas pessoas já fizeram esse exercício complementar. Não sei se eu coloquei todas as turmas. Deixa eu dar uma olhadinha, só de curiosidade. Ah, não, eu separei por turma. Perfeito. 25. Então, 25 alunos responderam, o que dá aproximadamente a metade da turma de vocês, um número razoável. E que bom que vocês estão respondendo com antecipação, né? Porque a gente tá, ou seja, tem 13 dias daqui para lá. E já metade da turma aproximadamente já respondeu. Muito bom, agradeço a participação da turma, deixa aqui registrado. Aliás, a turma de vocês, em relação a fazer atividades, é tranquilo, vocês fazem as atividades. A única reclamação que eu tenho da turma é em relação à organização do seminário, que toda vez dá dor de cabeça, né? Dá dor de cabeça porque é uma turma que veio da fusão de 2 turmas e acabou gerando, né? Assim, não tem problemas para formar grupos, Boa etc. noite. Sempre, todo semestre tem. Oi? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem?
Então, Tudo pessoal, essas são as... Oi, pode falar. nada não. Só ia falar boa noite. Era boa noite, tudo bem, só para dizer que eu cheguei, viu? Era só Boa isso. noite, tudo bem. Seja Que bem-vinda. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Deixa eu olhar o que eu falei. Estudo dirigido. Semana que vem vou deixar os dois últimos estudos dirigidos para vocês fazerem, tá? Ah, nesse estudo dirigido que eu deixar agora, vai ter, vocês vão colocar até um pequeno comentário só para registrar, ficar registrado para vocês que vocês fizeram a tarefa. Porque é uma tarefa de mera visualização, ou seja, basta você visualizar que o Moodle registra aquela visualização. Não importa realmente se você leu naquele momento ou se você for ler depois, né? Basta o mero registro. Aí vocês vão ter que colocar uma pequena frase assim, tipo assim, tarefa concluída, exercício finalizado, enfim, só para ficar constando para vocês que, de fato, vocês entregaram aquela tarefa, tá? Eu já fiz o teste com a turma e deu certo, né? Então, fica isso. Eu vou deixar os dois últimos exercícios de estudos dirigidos. Na segunda unidade, a gente vai voltar, vai seguir o mesmo esquema, né? A diferença, como eu estava falando, é que aqueles poucos alunos que optaram pelo regime de assistir aula presencialmente, o estudo dirigido fica sendo facultativo, eles não são obrigados a fazer, porque eles vão ter que dar a presença pessoal na instituição, e o exercício de fixação ele só vale para fins de pontos, ele não vale para fins de presença, né? Porque é, o, quem não fizer tanto o estudo dirigido quanto cada estudo dirigido quanto cada exercício de fixação, a gente coloca duas faltas, né? Por cada um que for perdido. Então, é isso, né, em relação a essa questão de avisos, etc. Deixa eu olhar aqui, a gente vai encerrar o ponto 4. Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Sim, pessoal, outra coisa, eu deixei o vídeo da monitora, da nossa monitora, que é a Tainá, está disponível. Vocês podem achar os vídeos que ela fez tanto no fórum de mensagens da turma. Eu pedi que ela fizesse vídeos curtos, enfocando os assuntos principais de dois pontos dessa unidade. Ela escolheu o ponto 2 e 4, ela fez vídeos assim, estilo seminário, mas assim, está muito bem apresentado. Ela tem uma didática muito boa, né? E focou realmente os pontos principais. Então assistam, muitas pessoas já assistiram, que teve um número alto de visualizações, mas assistam, prestigiem, né, que é uma colega de vocês, no caso da turma da manhã, que é a monitora da disciplina, né, a monitora Tainá, e ela realmente ela teve esse cuidado, esse carinho de fazer esses vídeos enfocando, vídeos curtos enfocando os assuntos principais do ponto 2 e do ponto 4 também. Então, assistam, por favor, tá? Aí a gente vai terminar agora o ponto 4. E depois que terminar o ponto 4, eu vou fazer algumas observações em relação ao exercício de fixação do ponto 4, né, porque aí já dá uma antecipada para vocês. Então vamos lá. Bom, pessoal, a maioria dos problemas de direito internacional privado são solucionados pelas conexões centradas na pessoa, que gera a primazia de dois fatores: domicílio e nacionalidade. Isso quer dizer que, do ponto de vista concreto, o elemento de conexão mais usado no direito internacional privado é o elemento de conexão pessoal, porque esses dois fatores aqui, eles correspondem a elementos de conexão pessoal, o domicílio da parte e a sua nacionalidade. Aqui nos países do continente americano, por força do Código Bustamante, que é um tratado da OEA, já falei, né? E toda vez que eu falo do Código Bustamante, eu lembro lá daquela aluna que era fã do RBD, porque tinha um personagem que era Diego Bustamante. Aí, gente, por força do Código Bustamante, que é de 1928, os países do continente americano, inclusive Estados Unidos, a maioria dos países da América Latina, adotam um domicílio
como o elemento de conexão principal. Então, por exemplo, questões como capacidade da pessoa, segue o critério do domicílio. Aí também tem a sucessão, né? Seja legítima ou testamentária, acaba seguindo o critério do domicílio. Isso ocorreu porque no começo do século passado, não só os Estados Unidos até hoje são, mas a maioria dos países da América eram países que recebiam muitos imigrantes. Então, era mais prático você seguir, por exemplo, questões de capacidade da pessoa, se a pessoa é maior, menor, testamento, o domicílio, do que a nacionalidade que podia ser de um país bem distante, e muitas vezes até países que tinham sido extintos, como o Império Austro-Húngaro, né, que foi dividido em vários países e acabou sendo extinto. Bom, pessoal, então esse é o critério do domicílio, é predominante aqui no continente americano. Já o critério da nacionalidade, ele é muito utilizado por países europeus, e aí você pode pegar, por exemplo, uma Alemanha, uma Itália, uma Suíça da vida, eles resolvem, por exemplo, a questão da capacidade da pessoa de acordo com a lei da nacionalidade, não importa o seu domicílio. Hoje em dia, principalmente os países europeus têm recebido um grande número de imigrantes, eu acho que seria interessante eles até mudarem a legislação, né, para privilegiar o domicílio, porque, por exemplo, você tem um imigrante sírio na Alemanha, ele é capaz, apesar que eu acredito que não é tão diferente o critério, mas ele é capaz de acordo com a lei da Síria, não de acordo com o domicílio que ele está, no caso, na Alemanha, né? Mas esse critério ainda é o mais utilizado na Europa e a legislação até hoje está vigente. A gente tem pesquisado a legislação para fazer as provas, né? Porque na prova de vocês eu coloco a legislação estrangeira e vocês vão dizer qual é o elemento de conexão, como feito no exercício de fixação, que quando eu terminar de explicar aqui, eu vou mostrar de novo. Então a gente faz aquele sistema, bota na prova a legislação estrangeira, vocês indicam qual é o elemento de conexão e justificam, né? Já que a prova ela é subjetiva. O domicílio, como eu disse aqui, é o elemento de conexão predominante no direito internacional privado, sendo adotado no Brasil e nos países da América Latina, não só, Estados Unidos também adota, tá? Foi defendido por Teixeira de Freitas, que era um professor baiano, né? Direito internacional privado. Tem um município da Bahia com o nome dele, no sul da Bahia, que na região metropolitana de Salvador é Lauro de Freitas, tá? Teixeira de Freitas é outro município, tem os dois. E a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, que eu já fui num congresso lá, também é Teixeira de Freitas, né? Ele era professor de Direito Internacional Privado. Pode existir a pluralidade ou ausência de domicílios, né? Uma pessoa pode ter vários domicílios. Eu tenho dois, por exemplo, né? Eu moro em Caruaru e tenho um domicílio também em Petrolândia, né? Cidade que eu sou de Petrolândia, inclusive eu tenho título de cidadão de Petrolândia, fui homenageado. E lá tem minha família, mora lá, né? Tem imóveis também. Então tem aí a pluralidade de domicílios. A ausência de domicílios de um domicílio é chamada adômide. Mas não necessariamente a pessoa que não tem domicílio é um sem teto, tá? Pode ser uma pessoa que viva constantemente viajando. A conexão por nacionalidade é definida pela Lex Fori, ou seja, a lei do foro. Mesmo os apátridas, que são aquelas pessoas que não têm nacionalidade, podem utilizá-la. Como é que o apátrida usa? A sua última nacionalidade, o seu último domicílio, porque a pessoa pode ter tido a nacionalidade cassada, né? O Lex Fori. Esse elemento, como eu falei, é utilizado pela maioria dos países europeus e em outros continentes. Então, nesse caso, dá preferência à nacionalidade, e os países europeus quase todos, esses três que eu citei, a Espanha também, dá preferência à nacionalidade como o elemento de conexão pessoal mais utilizado. Eu ainda não sei qual é o país que eu vou usar na prova de vocês, tá? Mas assim, eu ando tentado ultimamente em trabalhar os países da África, que eu já usei muitos países da América Latina e da Europa nas provas. Então, vou usar um país da África, mas o país da África que adote nosso sistema jurídico.
Que também, se for um país que adota o sistema islâmico, aí a realidade é outra, né? Mas tem as colônias europeias, dos países que adotam o nosso sistema jurídico, colônias francesas, colônias portuguesas, né? Então vale a pena dar uma olhada na legislação desses países. Conexão real. A conexão real é a conexão aplicada aos imóveis, que segue o princípio latino lex rei citae ociti. É aceita quase universalmente. No Brasil, é adotado no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Então, ela vem do artigo 8º da LINDB. A conexão real, gente, ela é uma conexão que é determinado por esse princípio que significa a lei da situação da coisa. Olha, quando eles falam assim, quase universalmente, eu tenho pesquisado, inclusive para fazer as provas, porque cada prova eu escolho um país diferente, eu nunca repito, para poder fazer um banco de dados de maior número de países possíveis. Todos os países que eu tenho pesquisado em relação a imóveis é sempre a lei da situação da coisa. Então, é uma conexão real, né? Lei da situação da coisa. Então, tem a ver aí com a questão dos direitos reais. Não tem nenhum país. Eu achei muito engraçado que semestre passado, numa turma do 10º período, um bom aluno, por sinal, ficou entre os laureados, né? Gosto muito dele. Só não vou dizer o nome por questão de não estar, né, expondo a pessoa assim. Mas ele perguntou, professor, o senhor sabe algum país? Eu digo, não, todos os que eu conheço adotam o critério da lei da situação, né? Da lex rei citae. Aí ele, e o Paraguai? Eu digo, boa pergunta, o Paraguai. Vou colocar, eu não sei, mas vou colocar na prova de vocês. Aí vocês me dizem lá, analisam. Aí coloquei o Paraguai na prova. Mas o Paraguai também adota. Por sinal, gente, vocês acreditam que a legislação paraguaia é boa? É bem, eu gostei do Código Civil paraguaio, é bem redigido. A própria Constituição do Paraguai também é bem redigida. A gente fala do Paraguai como se tudo do Paraguai não prestasse ou fosse falsificado, né? É um pouco preconceito que a gente do Brasil tem com o Paraguai. Inclusive é um país que tem muitos brasileiros, né? Muitos empresários, muitos fazendeiros, tem coisas no Paraguai, tem muito estudante, né? Brasileiro no Paraguai, principalmente medicina, né? Porque é muito mais barato do que custo de medicina aqui no Brasil, particular, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Chega a dar um arrepio. Você vê aí mensalidades beirando a 5, 7, 8, até 10 não, mas 5, 7, 8 eu já vi. Por aí. O lugar mais baratinho que eu vi mensalidade 3.000. E lá no Paraguai é bem mais barato. Né? Até porque a moeda deles é mais valorizada do que a nossa. Pronto, falei da conexão real. A conexão voluntária se refere ao lugar da execução do contrato, adotado pela maioria das legislações. Seu emprego é muito antigo, remetendo a Bartolo no século XIV, usado especialmente no caso de negligência e mora. Conexão voluntária, pessoal, tanto pode ser definida pela autonomia da vontade, a lei do lugar do lugar que o contrato foi celebrado, inclusive a LNB fala disso, né? Dessa questão de lugar da celebração, aí é um elemento de conexão voluntária, porque as partes escolhem onde o contrato vai ser assinado. Então, é voluntário, autonomia da vontade. Essa questão da lei do lugar de celebração do contrato, apesar de vir na LINDB, e hoje está caindo em desuso com a modernização da jurisprudência e da doutrina também, né, apesar que a legislação não mudaram, porque se dá o privilégio aí da autonomia da vontade, embora a autonomia da vontade também é um elemento de conexão voluntário, como o próprio nome indica, né? Então, é uma coisa bem antiga, remete a Bartolo. Bartolo era um italiano ainda do final da Idade Média, né? Um dos pioneiros do estudo do direito internacional privado. A gente viu isso no ponto 1. É Bartolo, não é Barolo. Barolo é o vinho italiano. Bem, o direito internacional privado reconhece a autonomia da vontade como elemento de conexão proposto pelo francês Dumoulin,
do Moinho em francês, né, o sobrenome, no século XVI, da escola estatutária. Tanto a autonomia da vontade quanto o lugar de execução do contrato são conexões voluntárias, tá certo? Embora limitada por normas imperativas, a autonomia da vontade é usada em leis internas e convenções internacionais, especialmente no tocante a obrigações contratuais e regimes de bens no casamento. Essa autonomia da vontade ela é limitada principalmente quando existem hipossuficientes, como o consumidor, né? O trabalhador, etc. Mas em sede de quando há direito disponível, por exemplo, em contratos empresariais, contratos internacionais, acaba se aplicando a autonomia da vontade. Até porque, pessoal, quase 100% de contratos, por exemplo, de importação e exportação, eles são resolvidos através de arbitragem. E aí, na arbitragem, dá uma margem maior de você aplicar a legislação do país, ou até, se for o caso, nem legislação de país, né? Mas legislação de câmaras setoriais, câmaras de comércio internacional, que são ONGs, né? Aquelas como a ICC, que é a Câmara de Comércio Internacional. Existem outras setoriais também, café, algodão, enfim, vários setores, aço. Aí você tem câmaras setoriais. Cada câmara dessa é a principal, que inclusive a comissão arbitral deles fica em Paris. Aí, se você coloca lá, vai ser regida pelos Incoterms. Eu não sei se vocês estudaram Incoterms aqui, acredito que não. Acho que não, né? Na minha época eu ainda estudei Incoterms, que são as cláusulas de contratos internacionais criadas pela Câmara de Comércio Internacional. Aí já sujeita à arbitragem. Então, sujeitando a arbitragem, não tem mais nem o que discutir a norma, porque as partes podem escolher a norma arbitral cabível. A cláusula da autonomia da vontade requer cautela no Brasil, uma vez que os tribunais geralmente não aceitam entendimento doutrinário favorável à sua utilização em virtude da lei de introdução às normas da LINDB. Olha, o que o tribunal pensa não é tão importante, mas mesmo assim isso tem modificado por conta dos juízes, que têm uma formação melhor, mais moderna, então eles têm aceitado a autonomia da vontade quando há direito disponível, tá? Situação de direito indisponível, aí é outra questão e varia de país para país, como em questão de consumo, como em questão de trabalho, tá? Bom, as referências são as mesmas. O livro de Delorme, autorizado por atualizado, perdão, por Augusto Jäger Jr., na minha opinião, é o melhor desses, né? O livro de Jacob Dollinger, e atualizado por Carmen Tiburcio, professora da USP. E o livro do Mausooli, que a cada edição ele tem melhorado, mas ainda não chega nos pés do livro de público, né? O de privado dele é bom, dá para estudar tranquilamente, mas não chega no pé de público. A vantagem do estudo dirigido é porque eu aponto as páginas do livro que tem um assunto, que às vezes os alunos até pediam e eu não queria, porque dizia assim, não, isso é negócio do aluno procurar, não eu, enquanto professor, estar procurando para o aluno, né? Mas com essa metodologia do estudo dirigido, pelo menos isso já dá uma facilitada para vocês. Até a página a gente indica lá onde está. Eu chamo a atenção que Mausooli, no começo de cada capítulo, ele coloca um videozinho curto fazendo um resumo dos assuntos principais. Então, isso pode ajudar vocês na hora do estudo, tá certo? E pronto, encerrei o assunto. Aliás, encerrei o assunto da unidade aqui. O que é que Gessivaldo colocou aqui? Jogadores de futebol? Era alguma pergunta? Era alguma pergunta, Gessivaldo, sobre jogadores de futebol? Que eu não entendi o contexto que eu estava falando aqui, eu não lembro. Estava falando sobre a questão de hipossuficientes, né?
Porque a gente sabe que a relação de jogadores de futebol é uma coisa mais complicada, né? Ah, sim, os que estão no Paraguai, meu Deus. Né? Lembre não. Aliás, o Ronaldinho Gaúcho, ele já foi liberado, né? Ele já voltou pro Brasil. Imagine o cara ter o passaporte falsificado. Já pensou, camarada, ter um passaporte falsificado do Paraguai? Esse aí merece presa. É fogo. É porque o passaporte dele estava apreendido devido aos problemas que ele teve de execução, desculpem, com a justiça brasileira. Ele teve uns problemas aí, teve uma ação ambiental daquela bem pesada contra ele, uma construção que ele parece estar fazendo lá em Porto Alegre, na beira da lagoa, aquela lagoa que tem lá em Porto Alegre, né? Lagoa dos Patos, né? Que é bem uma das maiores lagoas do Brasil. Então ele teve um problema sério, o Ministério Público bateu em cima, foi bronca pesada ali. Aí ele ficou sem poder viajar e ele arrumou um passaporte paraguaio. Aí foi entrando para o Paraguai com um passaporte falsificado. Aí, aí, gente, adiei. Fui preso, né? Então é um caso daquelas situações que tem uma palavrinha para isso, insólito, na situação insólita. Gente, agora eu vou corrigir com vocês e comentar um pouquinho sobre o exercício de fixação do ponto 4, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Esse aqui é o exercício de fixação do ponto 4, que a gente vai dar uma corrigida agora, né? A prova de vocês vai ser parecida. Eu vou colocar a legislação de algum país que eu ainda não escolhi. Eu vou fazer a prova de vocês semana que vem, né? A data a coordenação vai confirmar, mas ou dia 1 ou dia 8. É, ou dia 1 ou dia 8. Semana que vem é dia 24. Eu não vou dar aula para vocês porque vou estar na minha semana de estudo dirigido. Inclusive, vou aproveitar para terminar um artigo que eu já comecei para um evento. Aliás, eu terminei o artigo domingo, mas uma dica que eu dou, inclusive, para vocês é o seguinte: você terminou o artigo, deixe alguns dias sem mexer nesse artigo. Porque se você ficar mexendo toda hora, você não consegue enxergar mais alguns erros. Então é bom deixar ele descansar um pouquinho. E aí eu vou dar uma revisão a semana que vem e vou aproveitar e cuidar das minhas coisas e vou deixar para vocês estudos dirigidos dos dois últimos pontos, né? Então é isso que vocês devem fazer semana que vem. Gente, então, no caso aqui vai ser parecido. Aí, essa primeira questão é o artigo 13 da Lei de Introdução ao Código Civil Alemão de 1994. Então, reza o seguinte: artigo 13, casamento. Parágrafo primeiro. As condições para a conclusão do casamento são, no que diz respeito a cada pessoa comprometida a casar, regidas pela lei do país de que são nacionais. Notem aqui qual é o elemento de conexão. No caso dessa primeira questão aqui, qual é o elemento de conexão presente? É pessoal, é real, delitual ou penal ou real? Pessoal, perfeitamente, Oswaldo. Remete à nacionalidade, era aquilo que a gente estava falando ainda agora. E também notaram que aí é um país europeu, né? Então, capacidade para casamento, de acordo com a lei de nacionalidade do, dos nubentes, né?
Vamos ver segunda questão. Artigo 20 da Lei 218, de 31 de maio de 95, reforma do sistema italiano de direito internacional privado. Artigo 20. Capacidade jurídica das pessoas físicas. A capacidade jurídica das pessoas físicas é regulada pelo seu direito nacional. Outra coisa, só uma curiosidade. Olhem aqui em italiano. Persone fisiche. É um cognato com português, né? Pessoa física, persona física. Aliás, persone fisiche são pessoas físicas, está no plural. Que é persona, né? Mas em italiano, como latim, os plurais não são em S, tá? Se é um substantivo feminino, o plural é em E. Se é um substantivo masculino, o plural é em I. Isso é por conta do latim. Tá? O italiano é a língua mais próxima do latim, né? Da língua, aliás, da língua que originou a nossa, inclusive, né? O italiano é mais próximo. Então, a capacidade jurídica das pessoas físicas é regulada pelo seu direito nacional. Aí também, qual é o elemento? Pessoal, voluntário, delitual ou penal ou real. Pessoal também, Gessivaldo, correto. Falou nesse caso, nacionalidade. É aquilo que a gente estava falando aqui. O critério nacionalidade é o mais usado pelos países europeus, inclusive a Itália. A Alemanha, vocês viram também ali era para casamento, mas também para capacidade de pessoa, a Alemanha também segue a nacionalidade. Outra coisa, notem que a Alemanha e a Itália, eles têm um código de direito internacional privado à parte, igual a gente aqui no Brasil. Porque tem alguns países que colocam as normas de direito internacional privado no Código Civil. Por exemplo, Paraguai é no Código Civil, outros países aqui da região, Argentina, Uruguai, Peru, enquanto que a Alemanha, a Itália, né? A França também é no Código Civil. Suíça também é numa lei à parte. Porque é aquilo que eu venho falando a vocês desde o começo do semestre. Não vão na onda do pessoal de cursinho de concurso que diz que direito internacional privado se mata estudando a LINDB. Concretamente não é assim. Se você pegar uma causa de direito internacional privado, se vocês forem trabalhar na Justiça Federal, seja de estagiária, serventuária, juiz e Ministério Público, você tem que pesquisar a legislação envolvida, das pessoas envolvidas naquela relação jurídica, né? Então vai ter que pesquisar a legislação estrangeira, não tem essa de, não, direito internacional privado basta. Aliás, tem bons professores de cursinho de concurso sempre, não pode valorizar todo mundo, mas eu vejo assim muita gente na área de direito internacional fazendo vergonha. Mas tem sim excelentes professores, né, de cursinho de concurso, eu respeito muito, né, essas pessoas, mas eu vejo assim, quando eu vejo, não, estudou a LINDB, já, se vocês escutarem isso, forem fazer algum cursinho de concurso, escutarem isso, ó, direito internacional privado mata na LINDB, você vai dizer, o cara não sabe nada não, tem que pesquisar a legislação estrangeira. Claro, numa prova aqui internamente, eles não vão colocar a legislação estrangeira, ou às vezes até eles colocam a simulação, né? Terceira questão, também da Alemanha, né? Artigo 42 da Lei de Introdução ao Código Civil Alemão de 94. Escolha das leis da lei pelas partes. Após um evento que deu origem à obrigação extracontratual, as partes podem concordar e submetê-la à lei de sua escolha. Os direitos de terceiros não serão prejudicados. Então, pessoal, elemento de conexão aí é delitual ou penal, pessoal, voluntário ou real. Voluntário, exatamente. Exatamente, Gessivaldo. Por que voluntário? Porque aqui está dizendo claro, né? Escolha da lei pelas partes após um evento que deu origem à obrigação extracontratual, sei lá, um pode ter batido no carro do outro, etc. As partes podem concordar em submetê-la à lei de sua escolha. Então, é voluntário.
Concretamente falando, pessoal, basicamente na prova de vocês, eu não vou colocar nada assim que seja muito diferente, aqueles outros, etc. Mas pode cair voluntário, pessoal ou real. Aliás, posso combinar de antemão. A prova de vocês, na quarta questão, o elemento de conexão presente aí vai ser um dos três, ou voluntário, ou real, ou pessoal. Claro, a prova é subjetiva e precisa justificar por quê, discutindo aquela legislação e também os conceitos básicos da disciplina. Não basta dizer assim, é voluntário, ou é pessoal, é real. Não. Precisa justificar por quê, tá? Vamos aqui para a quarta questão. Suíça e Svizzera. Pronúncia italiana é Svizzera. Artigo 97 da Lei Federal sobre Direito Internacional Privado da Suíça, LIDIP. Reparem que é bem parecido o nome com a LINDB, né? A Suíça é um país totalmente diferente do Brasil, não precisa nem dizer, mas o sistema jurídico suíço é bem parecido com o nosso, tá? Então, em vez de LINDB, eles têm a LIDIP, de 18 de dezembro de 1987. Tá em italiano, porque o italiano é uma das línguas oficiais da Suíça, tá certo? E lá no próprio site do governo suíço que eu tirei isso, eles disseram, olha, em inglês, tinha uma tradução em inglês, mas eles disseram que a tradução em inglês não tinha fé pública, só tinha fé pública nos idiomas oficiais da Suíça, que são quatro, né? Alemão, francês, italiano e romanche, que é uma língua local. Aí eu escolhi colocar em italiano, que dessas é a que eu sei melhor, né? Então, artigo 97, parágrafo 1º, competência, propriedades. Para as ações concernentes a direitos reais sobre propriedades localizadas na Suíça, são exclusivamente competentes os tribunais do lugar de situação. Outra coisa, diritti reali, direitos reais em italiano. É um cognato também, né? Os países de língua italiana, eles usam o idioma, as expressões jurídicas são bem parecidas com a nossa. Então, direitos reais, diritti reali. Propriedades, aí é diferente, é fondi. Nesse caso, o elemento de conexão, ele é o quê? Ele é penal, é real, é pessoal ou é voluntário? Nessa quarta questão. Real, perfeitamente. Se diz, tem a ver com propriedades, é real, né? E aí, fazendo aquela regra de que imóveis, etc., são localizados, segue a norma de localização da coisa, né? Inclusive, aí vocês viram direito suíço, né? E na Suíça é um país que muita gente, muito estrangeiro, tem várias propriedades lá. Então, é a situação dos direitos reais, né? Bom, o que mais? A última questão. A última questão tá aqui, é do Paraguai. É aquela que eu coloquei lá em homenagem ao colega, né, que perguntou. Artigo 12. A capacidade e a incapacidade de fato. Artigo 12 do Código Civil do Paraguai, né? A capacidade e incapacidade de fato das pessoas domiciliadas fora da República serão julgadas pela lei de seu domicílio, ainda que se trate de prática de atos praticados ou bens existentes na República. Então, esse elemento de conexão aí, voluntário, real, delitual, ou penal, ou pessoal. Qual é, gente, para a gente encerrar aqui? Pessoal, exatamente, Gesivaldo, pessoal. Tem a ver com domicílio, né? O critério mais usado nos países do continente americano por força
por força do Código Bustamante, né, que acabou padronizando isso na legislação dos países do continente americano, inclusive na legislação paraguaia. Em relação a direitos reais, o Paraguai também segue aquele critério, né, da lei e da situação da coisa. Então, também é igual. Pronto. Quem mais? Que mais vocês têm de perguntas? Sim, gente, não esqueçam aquilo que eu estava falando para vocês. Aqui no comecinho da aula, né? Semana que vem a gente não tem encontro. Semana que vem a gente só vai ter, eu vou deixar isso tudo dirigido do ponto 3 e 4, que semana que vem é minha semana de estudos. Daqui a 15 dias vocês vão ter que entregar os vídeos dos seminários, os alunos que são do ponto 1 ao 4. Por favor, respeitem o mínimo e o máximo de componentes e o mínimo e o máximo de tempo e as demais normas, né, que a gente estabeleceu. E semana que vem, semana que vem não, daqui a 15 dias provavelmente a gente vai transmitir lá da SES, aqueles alunos que não optaram pelo regime remoto, que no caso da turma de vocês são poucos, devem estar presentes, tá? Então daqui a 15 dias, só daqui a 15 dias, porque semana que vem, como eu disse, é minha semana de estudo. Então estejam atentos a isso. Também dê uma olhadinha no vídeo que eu deixei da nossa monitora, que ela fez dois vídeos, um sobre o ponto 2 e outro sobre o ponto 4. Os vídeos estão muito bem feitos e resumindo bem esses assuntos desses dois pontos. Alguém tem mais alguma pergunta? Quem tiver pergunta pode falar. Sim, e semana que vem também eu devo lançar as faltas de quem não fez as atividades, tá? Pronto, perfeito, perfeito. Ah, a turma de vocês já encerrou o assunto. Daqui a 15 dias a gente recebe os vídeos e faz uma revisãozinha para a prova, que eu vou fazer a prova semana que vem, né? Então tá tranquilo, a turma de vocês tá toda em dia, não tem problema, vocês estão fazendo. Agradeço a turma porque está fazendo a maioria dos. Pronto, quase todas as atividades vocês estão fazendo, né? Não tenho dor de cabeça. Dor de cabeça eu até brinco com vocês em relação a formar grupo de seminário. Mas para fazer a atividade, graças a Deus, a turma de vocês, a gente não tem problema, não. Agora, para formar o grupo de seminário, aí às vezes dá aquele probleminha, né? Não, mas do resto é tranquilo. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. E aí vocês já podem sair, né? A gente já encerrou o assunto por hoje. Então, obrigado, viu, gente? Boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. E até a próxima. Qualquer coisa, mandem mensagem que a gente responde.